Fala galera do YouTube, nós estamos inaugurando hoje um quadro novo nesse canal que vai se chamar Especial de Páscoa. Nós estamos aqui com o pastor Rondinelli. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quiser dar um joinha para a galera aí, fica à vontade. O privilégio é todo meu e eu declaro aqui a todos, a paz de Cristo. Amém. Pastor Rondinelli é pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na Zona Leste de São Paulo, ali no bairro do Jardim Helena. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal da igreja, para que você possa clicar, conhecer o trabalho maravilhoso que eles têm desenvolvido. E ele está aqui hoje conosco para falar da Páscoa. Eu acho que ninguém melhor do que uma pessoa como ele para nos elucidar acerca desse feriado, dessa Semana Santa. Nesse quadro que nós faremos, nós vamos falar da Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira da Paixão, do Sábado de Aleluia e do Domingo da Ressurreição. Eu queria começar, pastor, se o senhor me permite, já fazendo uma pergunta, Ok. Eu tenho para mim que não houve evento na história da humanidade como a morte de Cristo. Até porque nossa linha de tempo histórica é dividida, entre AC, que é o antes de Cristo, e o DC, que é o depois de Cristo. Perfeito. Nesse contexto, o que o senhor pode falar para a gente da importância da morte de Cristo? Bom, como cristão, existem duas datas, Johnny, muito importantes. O nascimento, mas a morte e a ressurreição é um evento que para nós celebra o cristianismo. Então, é aquilo que você falou, nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. E a morte de Cristo, ela marca, ela consuma, na verdade, a obra de Cristo na vida da humanidade. O propósito de vida de Cristo, de Jesus, o Filho de Deus, ele é consumado na sexta-feira. E onde nós somos beneficiados. Amém. Amém. E em relação especificamente a Páscoa em si, eu pesquisei um pouco e vi que o significado da palavra, acho que estava em latim, passate, que significa passagem ou passar por cima. Ok. O que você pode nos dizer em relação a isso? Eu vou deixar um trecho da Escritura, porque a Páscoa ela é celebrada, Johnny, no Êxodo, que significa saída. A transição de um povo que estava cativo, aprisionado, para a sua libertação. Então, neste meio tempo de escravidão, Deus levanta um libertador, o Moisés envia lá algumas pragas para o Egito. E em Êxodo 12 é onde nós vemos a celebração da Páscoa, que é a passagem por cima. E eu quero deixar um versículo que está em Êxodo 12, 27, que diz assim: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Então, a Páscoa, ela significa passar por cima. Mas passar por cima o quê? Tinha um povo que estava escravizado no Egito, que era o povo de Israel. E aí Deus reúne todo esse povo por intermédio de Moisés e fala para eles: olha, vocês têm que matar um cordeiro sem defeito de 1 ano. Tinha toda a especificação, ele não podia ter defeito nenhum. E vocês vão pegar o sangue deste cordeiro e vão colocar nos umbrais das portas das casas. E quando o anjo da morte passar, todas as casas que tiver a marca, o selo do sangue, o anjo da morte vai passar por cima. Então, quando o anjo da morte passou e feriu todos os egípcios, dos animais até Faraó, todos os israelitas, os hebreus que estavam lá no Egito, foram poupados, foram livres. E naquela noite eles foram libertos. Agora, pastor, a Sexta-feira da Paixão, ela significa a morte de Jesus Cristo, E nessa data eu vejo que muitas pessoas, não sei se por confusão, mas acabam ficando depressivas, desesperançosas, tristes por conta da morte. Só que na verdade é uma data mais de reflexão do povo, desse feriado que é religioso, que a gente comemora. Qual sugestão você daria para as pessoas que nos acompanham do que fazer, como passar essa sexta-feira? Enfim, tem algo nesse sentido? Veja só, na nossa cultura, toda morte, eu digo até logo,
todo desligamento, que nós chamamos de morte, ela causa traumas. Então a nossa cultura ela tem, né, por si de chorar, de lamentar. Então nós, quando olhamos para a crucificação, nós entendemos morte. E muitas vezes nós não entendemos que aquela morte tão dolorosa foi para o nosso benefício. Então, naquele dia, quando Jesus foi para a cruz, aquela festa que foi celebrada lá no Egito, Deus falou para aquele povo: vocês vão celebrar esta festa perpetuamente, a Páscoa. Toda sexta-feira da paixão, vocês vão matar um cordeiro. Só que naquela Páscoa, há 2020 anos atrás, aproximadamente, o cordeiro sem defeito era Jesus. Agora, por que Jesus teve que morrer? Para pagar a nossa dívida. A dívida que nós tínhamos com o pecado. Todos nós, como você gravou um vídeo anteriormente, a vacina para o mundo, né? Toda a humanidade, nós compreendemos que foi picada pelo vírus do pecado. E o antídoto não poderia ser por um pecador. Mas o antídoto tinha que vir de alguém que fosse inocente, que fosse santo, que não tivesse pecado. E por isso Deus foi capaz de enviar o Filho dele para nascer e morrer pelos nossos pecados. Então, por mais que nós sejamos levados a essa data com tristeza, ela também nos leva a uma reflexão, a trazer à memória aquilo que hoje nos traz a esperança, a morte de Jesus. Porque se o inocente não tivesse morrido, nós não teríamos acesso à liberdade e ao perdão dos pecados. Pastor, a gente está encerrando já, mas eu queria deixar até uma última pergunta, se o senhor quiser ter como considerações finais. E esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, esse coronavírus, que nem o pessoal costuma falar, o que o senhor daria de palavra aí para o pessoal que vai assistir esse vídeo, os inscritos do canal? O que o senhor diria para essas pessoas em relação a esse momento específico que a gente está vivendo? Bom, Jonathan, veja só, eu sempre costumo falar isso. Se Deus foi capaz de enviar Jesus, seu único filho, para ser esmagado, crucificado lá na cruz, Ele também não nos daria, juntamente com Cristo, todas as demais coisas? Agora a terra foi afetada. Pastor, por que existe fome? Por que existe o coronavírus? Por que existe essa briga política e o povo sofrendo? Por que existe essa desigualdade social tão grande? Porque, na verdade, o coração do ser humano se encheu de corrupção, do pecado, da mentira, da ganância, de pensar em si próprio. E aí Cristo é a esperança viva. E esta é a reflexão que eu deixo para todos nós fazermos nessa sexta-feira da paixão. Com as nossas famílias, ao redor da mesa. Eu não sei onde é o seu ambiente, com quem você vive, mas o meu conselho é que você reflita que um dia um preço do pecado foi pago. Agora, a consequência do pecado, ela continua latente na terra. Ela continua evidente. Com fome, com peste, com mentira, com um querendo passar a perna no outro. Nós vemos o país passar por isso e as pessoas brigando aqui em cima de forma política, sem pensar em nenhum instante na população. Então, o meu conselho é que a nossa esperança viva é Jesus. Eu sou um cidadão da terra, porém, agora em Cristo Jesus, eu sou também um cidadão do céu. Sou, um cidadão que devo obrigações como um civil, que sei que estou no meio do coronavírus, que sei que estou no meio de uma crise econômica, e mais do que uma crise talvez da peste do coronavírus e a crise financeira, crise socioeconômica, nós estamos numa crise moral. E eu reconheço isso. Agora, a esperança para a minha vida, aquilo que impulsiona a minha vida, é olhar para Cristo, é olhar para a obra dele, na sexta-feira da paixão.
que é uma data muito importante para nós cristãos, porque ele é o fundador de uma religião, mas é o único que ressuscitou. Por isso que eu tenho uma viva esperança, porque ele não continua morto, pregado lá no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a morte de Cristo é um evento muito importante. Mas assim como você vai falar nessa sequência, a ressurreição também é uma esperança viva para nós. Então, por que eu não lamento e não choro muito nessa data? Eu faço mais uma autoavaliação de mim. Como eu estou vivendo a minha vida. Se a minha vida verdadeiramente tem valido a pena a morte dele lá na cruz. Então é essa reflexão que eu peço a todos os ouvintes do canal, né, a fazerem. Como que nós temos vivido a nossa vida? Será que você tem aproveitado bem a sua vida? Será que você tem aproveitado bem a sua família? O seu maior bem, depois de Deus, é a sua família. Será que nós temos sido agraciados, sido agradecidos por todos esses benefícios que nós recebemos? Então o meu conselho é que nós olhemos para nós e como nós temos vivido a nossa vida. Aquele povo, quando viu o anjo da morte passar por cima, eles adoraram ao Senhor. Então, eu não sei a sua religião, o credo, no que você crê, mas eu sei que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que foi capaz de enviar Jesus para morrer na cruz por mim e por você. E a minha reflexão é, o que nós temos dado a tamanho amor, a tamanho sacrifício. O Filho único de Deus foi esmagado por decisão própria, por decisão do Pai. E Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou depois o Consolador para estar conosco todos os dias. Então, este é o meu conselho e reflexão, que você se reúna nessa sexta-feira da paixão, faça uma oração com a tua família, eleve os teus pensamentos a Deus e pense que Ele te amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer lá na cruz do Calvário por mim e por você. Amém, pastor. Queria agradecer aí a tua disposição em nos ajudar, né, com seus comentários. Queria agradecer você também que nos assiste, que é inscrito nesse canal. Queria pedir para você, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever também no canal para nos ajudar. Agradeço muito, esse foi o nosso primeiro vídeo do especial de Páscoa e que você possa também assistir os próximos que virão. Um grande abraço e até mais.